Boa noite a todos. Nós vamos estar aqui hoje para falar de uma coisa que nós sentimos falta lá na ABC Cursos de Cinema, que era um curso que envolvesse uma boa prática de produção, né? É, Produção existe em vários níveis, né? Existe num nível quase gincana de produções muito pequenas, onde uma pessoa se responsabiliza pela organização, e, enfim, essa é uma forma de trabalho válida também, mas é importante não fazer isso de forma inteiramente intuitiva. Existem técnicas e conhecimentos que fazem com que funcione bem uma produção, e isso são conhecimentos que vão valer em qualquer tamanho de produção, né? Produção pode ser o trabalho de uma pessoa só, mas conforme vai ganhando complexidade e tamanho a produção, vai agregando uma série de parceiros da produção em diversos cargos diferentes de produção, né? E isso tudo começa, geralmente, com uma cabeça pensando em produção e entendendo que planejamento é a palavra-chave para o sucesso de uma produção audiovisual ou a produção de um evento. Então, o curso tem esse objetivo de mostrar as diferentes funções de uma equipe de produção coordenada por uma direção de produção que é quem vai estruturar uma equipe capaz de dar conta de um determinado processo, um determinado trabalho. E no nosso curso a gente tem um momento muito interessante e valioso, que é poder praticar na feitura de 3 ou 4 curta-metragens que vão acontecer no final desse processo do curso. Existe até um calendário, e aí esses cursos vão acontecer começando no final de agosto, e depois sendo filmados em outubro, em 2 fins de semana, né? Isso é uma experiência super valiosa, porque é quando vocês já terão atravessado toda a etapa de conhecimento técnico, de reuniões também com as equipes que vão fazer os filmes para discutir o roteiro e estruturar cada uma das 4 visões de diretores que vão dirigir esses filmes. Então, eu acho que é um processo bem interessante, porque a gente vai, obviamente, do planejamento, elaboração e supervisão de um cronograma de filmagem, pré-produção, produção e pós-produção. A gente começou a também dar um destaque à pós-produção, porque é um nicho de trabalho valioso para um produtor dirigir e supervisionar a pós-produção. Hoje em dia, os processos estão em constante evolução, né? E são processos diferentes do que eram há alguns anos atrás, mas que convivem, né? Por exemplo, hoje em dia ainda se fazem belas produções usando o negativo, o processo fotoquímico. E isso vai passar por diversas etapas de pré, pós
e finalização, pré-produção e finalização, pós-produção, com características diferentes, né? Então, é importante uma pessoa que quer se envolver profissionalmente com a produção, ela ter conhecimentos amplos desses processos. E a gente vai falar um pouco de cada uma dessas coisas ao longo desse bloco teórico que tem 12 horas, né? As outras 12 horas vão envolver algumas conversas que nem estão computadas aqui como tempo, mas que a equipe de produção vai acabar se envolvendo, conversando com as equipes que vão fazer os filmes, depois uma visita à locação para decupagem, um tech scout, eventualmente pré-montagem, né? Isso é uma possibilidade também para a produção muito interessante, que é de planejar o que pode ser feito imediatamente na véspera, coordenando também a parte da produção de arte, da cenografia. E depois as filmagens propriamente ditas, que são uma experiência super valiosa e que quem já participou desse curso antes, realmente, além de colocar o seu nome nos créditos dos filmes, né, que é uma coisa legal, você passa a ter um primeiro trabalho como ou diretor de produção, ou assistente de produção, ou platô, porque todos podem experimentar diferentes posições na produção ou até pós-produção, né? E com essa visão ampliada da direção de produção, que é o motivo desse nosso curso, para ganhar esse conhecimento, né? E, enfim, eu acho muito valioso a pessoa que já tem alguma experiência ou não tem experiência, passar por essas diversas etapas que a gente estruturou em cadeia, né? Como está na ementa lá no site, porque a cada uma delas a gente vai falar da profissão, né? O que se espera do produtor e como é o mercado hoje em dia. Quais são as demandas, quais são os documentos que se usa na organização para poder conversar com as outras equipes que fazem parte do processo e entender o que necessita ser autorizado. Tudo isso faz parte de uma estruturação e um planejamento muito importante para que, na época da filmagem, da produção, vocês tenham antecipado todas as dificuldades e já resolvido uma boa parte delas, né? Eu costumo dizer que o momento mais tranquilo para o diretor de produção ou a diretora de produção deve ser a filmagem, porque você e sua equipe, ou você como produtora, já antecipou, discutiu e resolveu ou deu encaminhamento a todas as dificuldades que poderiam acontecer nesse dia, né? Então, é um dia de você estar vendo o seu trabalho ser colocado em prática e estando mais disponível para resolver uma outra parte muito importante, que é a gestão dos recursos humanos, as pessoas que foram escolhidas para a sua equipe e também as que não foram, mas que serão seus companheiros de trabalho, equipe de fotografia, equipe de direção, equipe de arte, enfim, todos os departamentos, equipe de som, todos os departamentos que vão estar presentes
momento em que tudo se materializa na produção de um filme, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que vocês ter a possibilidade de participar de filmes digamos assim, a grande recompensa pelo aprendizado teórico e por botar isso em prática na fase de planejamento e ver todas as fases se desenvolvendo com uma equipe multidisciplinar e que vai fazer com que vocês tenham uma visão bastante ampla do que é um trabalho audiovisual com a maioria ou todos os departamentos envolvidos, né? Então, enfim, eu acho que essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês e fico também à disposição de vocês se colocarem e perguntarem aqui, adoraria ver o rosto de vocês, e se vocês quiserem colocar alguma dúvida, colocar alguma experiência que você já possivelmente tem ou não, seria muito interessante para eu conhecer um pouco mais da aspiração ou da expectativa que vocês têm com o curso. Fala, Armando. Olá, tudo bem? Desculpa o atraso. Tudo. Armando chegou agora? Desculpa o atraso, consegui chegar em casa aqui agora para assistir. Não, tudo bem. Tem uma falinha que eu fiz agora explicando um pouco da ementa do curso e até estava convidando agora as pessoas que estão aqui presentes, né, para se apresentarem um pouco, eventualmente dizerem qual a expectativa que tem. Eu falei, como você chegou agora, eu vou fazer um resumo, mas se você quiser ouvir os 15 minutos de fala, você Claro. vai ter oportunidade no YouTube, fica gravado isso. Legal. Mas, na verdade, a ideia desse curso é ter um bloco teórico onde a gente fala da estruturação dessa função e da sua equipe em produção audiovisual. Então, a gente vai falar bastante de planejamento, de gestão financeira, logística, contratação, equipe e a produção no set, solução de problemas, a importância do platô e também um pouco da profissão como ela é hoje. Então, a gente vai falar um pouco de atitudes profissionais, de compliance, de meio ambiente. Então, vai entrar um pouco nisso como um bloco teórico que vai se reverter para uma prática na segunda fase do curso, que são as horas práticas, onde todos vão ter oportunidade de se envolver na feitura de quatro filmes, possivelmente quatro, tem sido quatro, às vezes são cinco, às vezes são três, do terceiro trimestre da escola, e onde vocês vão se relacionar com as equipes, direção, arte, cenografia, sons, fotografia, e com isso prepararem, visitarem locação, que é o estúdio da ABC e tudo, e prepararem uma filmagem que vai acontecer em 2 fins de semana. 4 filmes, um no sábado, outro no domingo, depois na semana seguinte um no sábado, outro no domingo. Então essa experiência é muito rica no sentido de que você entende e bota em prática esses conhecimentos e também vai assinar lá a parte de produção
desses filmes, o que ajuda a iniciar um portfólio para quem ainda não tem essa posição em uma produção, né? E como são várias posições de produção, a gente sempre tem uma direção de produção, uma assistente de produção e um platô em cada filme. Então, dá possibilidade para quem quer, como está acontecendo nesse momento, trabalhar em 4 filmes em posições diferentes também, né? E a gente está agregando nessa edição do curso também a pós-produção. Então, a gente está colocando um nicho de mercado que é a produção de de finalização, como também uma possibilidade para as pessoas que fazem esse curso. Nessa edição passada, que a gente está filmando agora, nesse sábado, a gente vai ter o último filme sendo filmado lá no estúdio da ABC. As pessoas que estavam no curso de produção se interessaram também em acompanhar a finalização. Então, elas vão se voluntariar também como produtoras de finalização e vão também ganhar essa experiência, né? E, bem, então eu fiz um resumão aqui e deixo aberto para vocês a possibilidade de, enfim, esclarecerem dúvidas que vocês tenham ou expectativas que vocês tenham, para que eu possa, de alguma forma, tentar responder. E quem quiser perguntar, fica à vontade. Bem, a gente tem aqui o Lucas, a Armando, tem Lilian e Alan. E se alguém quiser, enfim, perguntar alguma coisa ou dizer que veio aqui para ouvir outra coisa que eu possa talvez complementar, enfim, eu estou à disposição. Oi, boa noite. Ei, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Oi, Lilian. Eu recebi o e-mail da escola, eu fiquei curiosa para saber. E aí, na verdade, eu estou ainda trabalhando aqui, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Não, tudo bem. Só fico feliz de poder materializar os nomes em rostos. E, enfim. Diga você. Então, é que eu ouvia falar da ABC, né? Que vocês têm um espaço lá na Leite Leal, nas Casas Casadas. Exatamente. Mas eu não conhecia ainda, eu só conheço o cinema de lá, né? Então, eu já trabalho na área, mas eu fico mais na parte de executiva, mais escritório. Então, eu estava pensando assim, tinha um pouco de curiosidade, eu vim escutar essa masterclass mesmo para entender, né, se você ia falar alguma coisa nesse sentido de estruturação e tal. E aí eu agora dei uma olhada melhor no curso ali, que tem o site com as informações, o que é bem interessante, né? Vocês trabalham mais final de semana para desenvolver esses projetos, né? E o curso... O curso, eu vou fazendo uma timeline aqui do curso. O curso acontece uma quinta, depois uma terça, uma quinta, depois uma terça, uma quinta, depois uma terça. Então, são 6 encontros às 18 horas, nas terças e quintas. São de 2 horas, onde a gente vai navegar por essa estrutura de planejamento, documentos importantes de relacionamento com as outras equipes, a importância de estar em contato já com
um roteiro que existe para se pensar numa estruturação e uma logística para esse trabalho, porque tudo vai se direcionando para essa prática. Como essa prática acontece depois, então, em finais de semana, né? E a gente sempre tem um dia, são 4 curtas normalmente. Às vezes são 5, eventualmente podem ser 3, mas normalmente são 4, estão planejados 4 para a próxima temporada, que é o 3º trimestre da escola. A gente faz 4 trimestres com 4 rodadas de filmagens de 4 curtas, né? Se você depois der uma olhada vocês todos derem uma olhada numa aba do nosso site que diz curtas, vocês vão ver que lá tem, sei lá, perto de 50 curtas que foram feitos pelos estudantes, né? E também deixo aqui um convite que nesse sábado agora a gente vai estar filmando lá nas Casas Casadas o 4º curta do 2º trimestre. Então, se alguém quiser passar por lá para ter uma ideia do que é esse trabalho, como ele é feito e tudo, sinta-se convidado, a gente vai estar lá o dia inteiro, assim, tipo, começa cedo, horário de filmagem, e termina no final do dia. Todo o trabalho vai ser feito dentro do estúdio. Eventualmente, algumas histórias envolvem ali no entorno das Casas Casadas, que eu digo, no intramuros das Casas Casadas, dentro do prédio, que é um prédio muito lindo e tem muitos ambientes interessantes. Às vezes, algumas cenas são feitas ali nessa pequena externa. E a gente tem um estúdio que vai ter uma mínima cenografia, que alunos de direção de arte e cenografia participam, um figurino que é preparado, uma maquiagem, enfim, a partir de... Geralmente, nos nossos blocos, um roteiro e 4 visões desse roteiro. Então, é interessante também porque quem participa de mais de um filme, e pessoas da equipe de produção são pessoas que podem participar até dos 4 filmes em diferentes posições, elas vão ter também essa riqueza de ver como foram 4 visões de uma mesma ideia, de uma mesma história, de um mesmo roteiro, né? Então, é basicamente isso que acontece, e o que a gente acha realmente muito rico é essa possibilidade de a gente falar um pouco de tudo do processo de produção, falar um pouco também do mercado no sentido de o que se espera hoje em dia, a importância de atitude profissional, ética, compliance, uma atitude proativa com relação à sustentabilidade da produção. Então, enfim, são assuntos que a gente vai ter a oportunidade de conversar nesse primeiro bloco e depois tentar colocar em prática nesse segundo bloco prático. Quais são as datas que eu estou procurando aqui? Desculpa. Olha, as datas do início do curso, deixa eu achar também, porque eu tenho até no meu calendário aqui, peraí. O curso vai começar dia 16, 18 horas, é uma quinta. 16 já semana que vem, é isso? Semana que vem. Depois, 21, terça, 23, terça, 28, 23, quinta, 21, terça, 23, quinta, 28, terça, 30, quinta-feira. Deixa eu ver. 1,
2, 3, 4, 5, 6... Não, depois ainda tem dia 4 de agosto, a última aula, antes de começar a interação com o pessoal dos filmes mesmo. Aí vão existir algumas reuniões que a produção é convidada, que nem estão aqui, mas que existem algumas reuniões que vão acontecer após esse período em agosto já. Depois, no final de agosto, um tech scout, uma visita uma visita técnica para decupagem, todo mundo se encontrar pessoalmente, se colocar e tal. Aí um espaço de tempo para a preparação pós-visita técnica, e aí vem a parte das filmagens, que serão 3 e 4 de outubro e 10 e 11 de outubro. Sábado, domingo. Certo. Então, enfim, essa estrutura é muito legal. A gente falou aqui também para as pessoas que ainda não participaram de uma produção de verdade, porque também oferece essa possibilidade de você estar colocando o seu nome, começando a fazer um rolo, ter o seu crédito na tela, e, enfim, isso também é um incentivo para pessoas que, diferente de você, Lilian, ainda não participaram de nenhuma produção um pouco mais estruturadas com todos os departamentos e tal. Legal. Né? Uma dúvida, porque eu estava vendo aqui o curso da BCN, vocês têm os cursos de longa duração, que é o pessoal de direção, e aí no final vocês... São programas, né? A gente tem, na verdade, no momento, 3 grades. São os cursos onde a pessoa... são cursos avulsos, digamos assim, e muitos deles estão reunidos num programa profissionalizante, digamos assim, que é uma seleção do que a gente acha que pessoas que estão interessadas naquela área poderiam vir a cursar para se estruturarem profissionalmente, né? Apesar de que os cursos individualmente, eles sempre procuram terminar nessa coisa prática, que digamos assim, o coração da escola, fazer filmes de fato, né? Então, além disso, então, a gente tem os avulsos, os profissionalizantes e alguns programas de pós-graduação que a gente faz. No momento, tem 2 com a faixa, e a gente está abrindo outros programas, porque aí também em parceria com uma universidade, porque aí proporciona um diploma de pós-graduação para quem já é graduado e quer ter esse diploma. Aí são programas que a pessoa pode fazer ao longo de 1 ano. Legal. Bacana. Era mais para conhecer a estrutura de vocês, né, do curso e tal, achei bem interessante. Acho que vocês combinam a prática ali de turmas diferentes, né? Então, a gente aqui nessa parte desse curso de direção de produção, é uma parte dentro desse processo deles estarem fazendo filme, né? Eu achei bem legal isso. Na verdade, a gente quer que as pessoas peguem esse conhecimento teórico que a gente vai distribuindo aí ao longo desses 6 encontros, e já com olhos de colocar isso na prática logo ali na frente e, de fato, estar fazendo um filme, estar fazendo ou direção de produção ou assistência em diversos níveis, platô, assistente de produção, eventualmente, se tem um elenco maior, uma pessoa também voltar, se a logística tem minimamente uma logística de
café da manhã, estruturar isso, eventualmente colaborar com a produção de arte ou produção de figurino, uma vez que os outros departamentos não são tão estruturados assim, né? E eu acho que as pessoas gostam. É bacana, eu acho que enriquece e a gente fala também um pouco disso, da experiência na produção e nas expectativas do mercado hoje em dia, quanto à atitude das pessoas e posicionamento para se oferecer no mercado e tudo. A gente tem, inclusive, no site aí tem uma aba também que é um banco de talentos, onde as pessoas podem se colocar depois que fazem os cursos e tal, e muitas vezes algumas... Nossa, caiu a luz aqui na... as pessoas podem se colocar e, eventualmente, muitas produtoras e TV Globo e tal nos pedem indicações, ainda mais hoje em dia, nesse processo de inclusão, onde existe uma demanda por contratar minorias e pessoas que têm menos oportunidade e que eventualmente estão nesse banco, e a gente tem prazer em poder fazer essa ponte. Legal. Eu tô pensando aqui, né? A grade é das 7. Não, das 6 às 18 às 20. 18 às 20. Tá bom. Obrigada, Roberto. Então, obrigado pelo interesse em ter conhecido, e fica o convite para, se quiser passar nas Casas Casadas ao longo do dia de sábado, o convite a todos para irem lá conhecer, ver como rola na prática. Que horas lá? Agora dia 12, é isso? Sábado já é 12? Não, desculpa, é dia 11. É dia 11, dia 11. Bem, olha, certamente, se você chegar lá entre 9 e 4 da tarde, vai estar rolando. Certamente deve começar mais cedo, mas ainda não temos a ordem do dia. Você vai estar lá cedo, então. Eu devo estar lá, eu chego lá mais ou menos isso, por volta das 8h30, 9 horas, porque o pessoal vai abrir cedo. A gente tem durante todo o processo de prática, a gente tem uma monitora, a Sara, que trabalha com a gente, acompanha todos esses processos, e a gente meio que faz um revezamento. Eu costumo ir lá para, enfim, conhecer as pessoas com quem eu vou conversar um tempo aqui na tela, mas a Sara acompanha esse processo com a maior competência, e ela tem também conhecimentos preciosos para passar para a equipe. Então, eu não estando, fala com a Sara, ela já vai estar prevenida. Ela é uma pessoa que quem fizer o curso vai encontrar, tanto quanto a mim, nesse processo, né? E, enfim, fica o convite. Vai ser um prazer se vocês aparecerem lá para conhecer a escola. E é uma proposta bem interessante. A gente começamos na pandemia, porque, na verdade, nós reformamos um espaço naquele casarão, com o apoio da Rio Filme na época. Quando o espaço ficou pronto, a gente ia começar as aulas presenciais, veio a pandemia, a gente teve que dar uma guinada, e de lá para cá não parou. E, na verdade, o fato da gente ter desenvolvido rapidamente um processo de
aulas online fez com que a gente também, durante a pandemia, ganhasse alunos na Inglaterra, na Índia, na China, em Portugal. Foi muito... foi valioso, principalmente naquele momento onde as pessoas estavam carentes de fazer alguma coisa pelo seu crescimento, naquele momento de incerteza, né? E depois, logo que houveram as janelas, tanto 2020 como 2021, houveram 2 janelas onde a gente, então, produziu com os protocolos de segurança, todo mundo testado, com máscara e tal, e graças a Deus não tivemos... As pessoas testavam antes, mandavam os testes, enfim, a gente, graças a Deus, não teve nenhuma doença decorrente desse processo. Foi muito também um aprendizado novo para todos nós naquele momento. Inclusive, no site, na aba de curtas, tem lá os filmes de 2020 e 2021, foram feitos nesse protocolo, né? Enfim, de lá para cá a gente não parou e a coisa do online se fortaleceu para esse bloco teórico, porque é um conforto não ter que sair de casa e se transportar. As pessoas já aprenderam a usar esses recursos, todo mundo já faz parte, né, da nossa rotina. E depois tem esses encontros presenciais que são muito legais também, porque as pessoas se reúnem para fazer o filme. E é isso. Então tá, gente. Eu vou desligar minha câmera aqui e não sei como é que vai estar, se vai falar mais algum assunto. Não, eu acho que, enfim, a gente tem uma boa ideia, a não ser que vocês provoquem, eu estou aqui à disposição de vocês. Eu tenho uma dúvida aqui. Nessa aula teórica, você chega a apresentar assim, modelos de documentos da produção mesmo? A gente tem uma série de modelos que a gente utiliza nos filmes, né? Autorização de uso de imagem e voz, autorização para menores, falam um pouco mais jurídico, né? Desses processos, os documentos também de organização, né? A gente tem alguns modelos de ordem do dia. Todos os filmes, hoje em dia, mesmo sendo filmes pequenos, eles são feitos a partir de uma Bíblia que é construída ao longo desse processo pela direção, assistência de direção, produção e tal. Então, é a visão que se quer filmar, né? Com ali a apresentação dos atores escolhidos, do figurino, de uma visão da arte do filme, né? Então, esses documentos todos são apresentados, né? A gente fala muito da importância também de orçamento, a gente procura utilizar e valoriza o orçamento modelo Ancine. Uhum. E fala um pouco também da importância das pessoas se inteirarem do que é a Ancine de fato, né? Da importância disso, de você acompanhar, porque, na verdade, essa agência ela é mais do que uma agência, é também um cartório de tudo que acontece na produção audiovisual. Se seu nome está nos créditos e o filme é um filme registrado com CPB, com CRT, seu nome está dentro da Ancine, né? Então, a gente coloca isso tudo, porque muita gente não sabe, e dentro desse fala um pouco de compliance, a gente tem usa um modelo
que a gente já fez algumas coisas em colaboração lá com o RH da Conspiração, com a Virgínia Cerejo. A gente fez umas palestras juntas para falar de compliance na escola, então a gente exemplifica muitas situações, fala da existência desse compliance, principalmente nas grandes estruturas produtoras, nos maiores estúdios, TV Globo, Conspiração, A2, enfim, todas que a gente, enfim, tem contato, trabalhou e tudo. E fala um pouquinho também da importância da educação financeira para uma profissão onde você trabalha 6 meses e o dinheiro tem que durar 12. Entendeu? Que é muitas vezes a realidade do profissional freelancer, que é bem remunerado durante os projetos, mas tem um hiato entre um projeto e outro. A gente fala um pouco sobre a importância dessa organização pessoal também, enfim, e mais coisas que as pessoas vão, ao longo do processo, perguntando e a gente vai tentando esclarecer sobre a profissão, né? E é isso. Legal. Bacana. Enfim, agradeço a presença de todos vocês e, na verdade, o objetivo desse encontro é apresentar mesmo nossa visão, né? Porque audiovisual é trabalho de equipe, né? Então, a interação e integração desses departamentos é fundamental para o trabalho de todo mundo dar certo, né? É aquilo, é uma corrente. Se tiver um elo fraco, arrebenta. Basta um elo fraco. Né? Então, a gente procura valorizar muito também a interação das pessoas e a gestão de equipes, de recursos humanos e tal. De ser a pessoa de produção tem que ter essa habilidade desenvolvida de, às vezes, contornar pequenas crises em nome do trabalho de equipe, do filme. Né? Na verdade, o filme é o rei. Né? E a gente está ali para fazer ele acontecer, né? Com o melhor valor de produção possível dentro do orçamento e com a maior inteligência logística para que seja um sucesso, né? Para que dê tudo certo. Legal. Tá? Então, enfim, fica o convite e espero que, enfim, vocês apareçam lá em algum momento. Alan, não sei se tem alguma coisa que queira colocar. Se não, eu agradeço a presença de vocês e, enfim, estamos lá e estamos aí para a escola tem essa vocação meio de aprender fazendo, né? Então, é o nosso objetivo. Legal. Eu vi também que vocês têm um cineclube, né? Tem um cineclube que acontece nas quintas, que a gente faz com... Sabe quem é o Cavi? Sei, sei. A gente faz com o Cavi, porque o Cavi também está nas Casas Casadas. Sabe? Tem ali aquele acervo gigante dele. E a gente, nas quintas-feiras, a nossa sala de finalização é uma sala que tem, além de um monitor muito bacana, a gente tem um projetor HD e tem 20 cadeiras. Então, a gente faz o cineclube nessa sala.
Bacana, bacana. Tá bem, eu vi aqui que tem que se inscrever para o Cineclube. Eu achei que era aberto, assim, mas é para poder receber a programação, né? Deve ser isso. Exatamente, porque é a forma de você estar por dentro do que vai acontecer a cada quinta-feira. É sempre às quintas. Você é dali da região das Laranjeiras? Sim, eu cresci ali no Cosme Velho, né? Hoje eu moro na Paissandu. Tá bom. Voltei para cá, eu estava em Botafogo uma época. Não, eu também fui ali daquela... Estudei no São Vicente. Eu também. Aí morei no Cosme Velho, naquele prédio da Curva em frente ao Águas Férreas ali e tal. E, enfim, depois morei 20 anos na Praia do Flamengo. Legal. Tá bom, Roberto. Bacana. Eu vou ter que sair agora que eu tenho um compromisso. Eu também. Então, acho que ficou a mensagem e, enfim, todos são bem-vindos. Foi um prazer falar com vocês. Prazer, valeu. Valeu, Armando. Obrigado, tudo de bom. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau.